glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Então, como Deus chamou a tecnologia, nós temos que agradecer ao Senhor, porque a tecnologia ela nos ajuda muito, mas também, se ela não for bem utilizada, ela pode prejudicar também. Então a gente tem que usar a inteligência que o homem, que Deus deu ao homem, para o bem e não para o mal. Então, muitas vezes utilizam para o mal. Então, por isso que nós estamos aqui utilizando para a glória de Deus. Então, nós temos agora o culto infantil. As crianças possam vir aqui na frente, elas possam estar se dirigindo ao culto infantil nesse momento. Bem, hoje nós estamos aqui com mais uma responsabilidade de estar levando uma porção da palavra do Senhor para cada um de nós. Aí nós estamos aqui com essa responsabilidade de estar falando do amor de Deus, nós também aprendemos com ela, aprendemos muitas coisas. Então, tudo que está na palavra de Deus tem um ensinamento para cada um de nós. Às vezes nós lemos ela assim grosseiramente e não percebemos a mensagem que está direcionada a cada um de nós. Nós precisamos perceber isso. Então, por isso que nós estamos aqui para ajudar os irmãos e aprender também com os irmãos a mensagem que o Senhor deu para cada um de nós. Nós vamos, nessa noite, estar falando um pouco de uma passagem que muitos de nós já conhecemos, mas pode ser que tenha alguns detalhes que a gente não tenha observado. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 30, mas nós vamos fazer a leitura de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 14. Amém? A palavra de Deus diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Oremos mais uma vez. Amantíssimo Deus eterno Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela leitura da Sua santa palavra, Pai. Ó Deus, que ela venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos compreender, Senhor, ó Deus, a Tua palavra revelada para cada um de nós e colocar em prática em nossas vidas. Ó Deus, que essa fonte, ó Pai, seja viva, ó Pai, em nossas vidas,
para que a gente salte, ó Pai, até a vida eterna, como nós temos em Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por estar aqui, ó Pai, sendo usado como instrumento em Tuas santas mãos. Ó Deus, que eu seja usado por Ti, ó Deus, para essa mensagem, ó Pai, tremenda, ó Pai, que vem do Senhor. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, aqui naquele lugar, na Palestina, é uma terra muito pequena. Tem algumas coisas que é bom a gente compreender até a gente começar a explanar realmente a vida daquela mulher. Então, a Palestina era muito pequena, ela media cerca de 300 quilômetros. Muitas pessoas não sabem, não tem na Bíblia isso. Então, a gente começa a pesquisar, a gente começa a pesquisar e ver essas coisas. Então, do norte ao sul, ela tem 300 quilômetros. Então, não é muito grande a Palestina. Na província da Judéia, mede 150 quilômetros. A província da Galileia mede também 150 quilômetros. Entre a Judéia e a Galileia estava a província de Samaria, onde nós vemos ali Sicar, uma cidadezinha que tinha ali em Samaria. Então, passando por Samaria, Jesus com os seus discípulos, né, ele para ali naquele curso. Mas uma coisa interessante que a gente não observa aqui, Jesus e seus discípulos da Judéia até Sicar, né, eles haviam caminhado um percurso mais ou menos de 100 quilômetros. Vocês calculam mais ou menos a gente caminhar 100 quilômetros. Se a gente caminha 100 quilômetros à noite ou de manhã cedinho é uma coisa, mas quando você está caminhando num sol escaldante é outra coisa. Então ali realmente eles estavam muito cansados. Então Jesus ele foi, sentou ali naquele poço, enquanto seus discípulos iam até a cidade comprar comida. Então a mulher samaritana, ela era uma mulher assim, muito discriminada. Uma coisa interessante é como que os judeus eles consideravam a mulher naquela época. Né? Aquela mulher, na sinagoga, elas só podiam ouvir, elas não podiam falar. Elas não podiam nem sequer estudar a lei, porque para eles seria muito mais fácil queimar a lei do que uma mulher aprender a lei. Ela era realmente muito discriminada, né, naquela época. Né? Então, aquela mulher, além de ser discriminada segundo a lei, ela era uma mulher que tinha também, né, uma vida sexual irregular. Como para quem já conhece, nós vamos ver no decorrer do sermão, nós vamos ver isso. Por que ela tinha uma vida sexual irregular? Então ela tinha vergonha de aparecer, porque ela já é discriminada, ainda com a situação dela, ela tinha vergonha, né, de aparecer. Então ela foi buscar água, né, numa hora chamada sexta. Então às vezes a gente ora sexta, que hora sexta é essa? Hora sexta, né, pelo relógio deles, estava mais ou menos meio-dia. Então nós sabemos que meio-dia o sol está bem em cima, então ele está muito quente. E aquela mulher foi justamente pegar água naquele momento, naquele horário. As mulheres naquela época, elas procuravam pegar água ou de manhã bem cedo, o sol estava bem entrando, ou no final da tarde. Ela foi justamente pegar água ao meio-dia, porque ela não queria encontrar com ninguém. Esse era o objetivo dela. Então ela foi buscar ao meio-dia água para não se encontrar com ninguém no poço. No horário, né, se buscava meio de manhã. Ela vivia fugindo, se escondendo, tinha vergonha de si mesma. Quando eu estava lendo isso daqui, eu estava pensando em mim. Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente começa a buscar algumas práticas que nós fazíamos, né, antes de se converter ao Evangelho. Eu fumava. O único vício que eu tive foi de cigarro. Fumei 25 anos. Então, quando eu aceitei, porque existe uma grande diferença entre aceitar e se converter. Porque aceitar Jesus é fácil, levanta a mão e aceita. Agora, a conversão de vida é diferente. Conversão é transformação. Então, desde o momento que eu aceitei Jesus, eu vim na igreja, minha vida continua a mesma coisa, não houve transformação na minha vida. Ou houve? Não houve transformação. Então, eu preciso fazer com que Jesus ele faça essa transformação em mim.
E eu não tinha ainda sido transformado, né, por Jesus. Então o que acontecia comigo, eu fui aceitei Jesus e me batizei. Parei de fumar uma semana, um sacrifício tremendo, e depois eu voltei a fumar. E eu fumei 2 anos depois de batizado. 2 anos. E uma coisa interessante, o que o diabo faz com a gente? Eu fumava escondido. Então eu tinha, até hoje, um quartinho lá em casa, ali tinha umas garrafas. Não tem vergonha de dizer isso não, né? Porque Deus ele transforma a gente. Aí tinha umas garrafas, aí eu fumava e alguém vinha, jogava lá das garrafas, né? Aí depois eu até descobri que eu jogava de minhas vinhas lá, depois desse cara. Mas a gente, às vezes, a gente quer esconder aquilo que nós fazemos de tanta gente. Eu quero fazer as coisas que não condiz com aquilo que eu aceitei, e eu quero esconder isso. Eu esconder da esposa, do meu filho, né, dos colegas. Mas de uma coisa você pode ter certeza: você não esconde do Senhor. A gente pode ver que nessa passagem da mulher samaritana, o que ela fez? Por que ela foi meio-dia do poço? Ela estava se escondendo. Mas só que quando ela chegou lá no poço, Jesus estava lá. Quando nós nos escondemos, Jesus está lá nos esperando. Quando eu ia lá dentro do quarto fumar escondido, Jesus estava lá. E ele vendo aquilo que eu fazia. E quando você faz as coisas escondidas, Jesus está lá também. A gente não consegue esconder nada dele. Ele vai estar sempre lá. Agora nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Então o diabo ele vai trabalhando nessas pequenas coisas, no nosso ponto fraco, ele vai trabalhando em nossas vidas. Ele vai trabalhando de uma tal forma porque a função dele é destruir. Ele não quer que você faça aquilo que Deus quer. Ele quer que você faça o contrário. Ele quer que você não faça. Então eu lutei, fiquei lutando para me largar aquele vício. Eu não consegui largar. Qual foi a decisão que eu tomei? Sair da igreja. Justamente o que ele queria. Sair da igreja. Aí eu falei para assim, nós vamos lá no pastor, eu vou pedir exclusão. Não, tu não vai fazer isso, eu fui pastor. Mas ele não permitiu, né, que eu fosse excluído. Aí começamos a trabalhar nisso. Então a história foi meio louca, né? Mas eu não pedi exclusão, eu parei de fumar. É uma história meio longa que nós não vamos ter tempo para isso. Eu parei de fumar e hoje a história toda. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque Satanás está aqui. Às vezes a gente acha que nós estamos na igreja, nós estamos na igreja, nós estamos livres dele, nós estamos não. A gente tem que orar e vigiar. Nós temos que estar vigilante em cada passo que a gente dá. Porque se a gente bobear, ele vai nos destruir. Aquela mulher vivia fugindo, como eu disse, se escondendo, tinha vergonha de si mesma. Como assim? Eu também, eu tinha vergonha. Porque quando chegava na igreja, quem fuma e quem não fuma, se eu chegar perto, não vai sentir que eu fumei. Aí o pastor da minha ex-igreja, ele tinha uma maneira de abraçar a gente. E quando abraçava, ele não sentia. O cheiro desse cara, claro que sentia. Ele sentia. Mas eu passei por esse momento realmente complicado, isso foi uma experiência para mim. E com aquela mulher não foi diferente não. Ela estava se escondendo disso. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa. Tudo aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Agora, o que você não pode fazer, Ele faz. Se você der liberdade para Ele, Ele vai fazer. Eu parei de fumar instantaneamente num culto de oração. Fui na igreja, coloquei meu propósito. Nós não podemos fazer propósito de tolo, porque a gente não consegue enganar o Senhor. Ele conhecia meu coração. Fiz um propósito no mesmo dia, eu nunca mais botei um cigarro na boca. Então, quando nós temos algo, que nós não estamos fazendo mal, que a gente não consegue se livrar dele, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Não fazer um voto de tolo, a gente fazer um voto sincero, ser fiel, e com certeza você vai ser liberto daquilo. Aquela mulher, ela precisava,
né, de uma ajuda para ela poder se libertar daquilo. Mas devido à situação da época, a gente vê que realmente era um pouco complicado. E ela não fazia a mínima ideia quem estava com ela no poço. Ela não fazia ideia. A gente vai ver alguns passos para que ela realmente se livrasse de tudo aquilo. De tudo aquilo. O primeiro passo seria encontrar Jesus. Ela foi no poço, ela encontrou Jesus. Quando a mulher samaritana chegou ao poço, o Senhor Jesus já estava lá. Não é pelo esforço humano que se encontra Jesus. Ele vem até nós. Eu não preciso sair daqui num lugar longe para encontrar Jesus. Ele está onde você está. Só basta você crer nisso. Estender a mão. Ele vai estar ali pronto, né, a te ajudar. No versículo de 6 a 9 nós lemos assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceste o dom de Deus, e quem te diz dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui nós vemos que aquela mulher não fazia a mínima ideia que era Jesus. Agora aqui, nesse versículo 19, aqui tem uma palavra que ela é uma palavra-chave, ela é fundamental. Se conheceres o dom de Deus, será que todos nós conhecemos o dom de Deus? Ele pode todas as coisas. Aquela mulher não conhecia Jesus, né? Ele não sabia, porque ali naquela província todos sabiam, conheciam o Messias, mas não sabiam quem era. Conheciam, já esperavam o Messias. E Jesus ele já tinha feito vários milagres, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Nós precisamos conhecer, nos encontrar com o Senhor, e compreender realmente o que Ele deseja na nossa vida. Quando a gente começa a observar, né, a palavra de Deus, a gente começa a compreender o verdadeiro significado de ter Jesus na nossa vida. Mas ali aquela mulher encontrou Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Muitos de nós encontramos Jesus. Nós vemos na igreja. Quando a gente clama o nome dele, Jesus está lá. Mas será que realmente nós conhecemos? Aí não basta só conhecer Jesus. Não só basta conhecer. Nós temos que seguir os seus ensinamentos. Então, quando aquela mulher ela começa, né, a conversar com Jesus, nós percebemos aqui no versículo 10 e 11 que Jesus respondeu: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-lhe de beber, tu lhes pedirias e lhe daria água viva. Aí disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Será que realmente nós temos conhecimento verdadeiro do significado de água viva? No tema desse sermão, nós vamos usar fonte de água viva. É o tema do nosso sermão. Nós temos falado de fonte de água viva desde o início. Então, o tema do sermão ele não pode ser outro. É fonte de água viva. Vamos falar todos juntos? Fonte de água viva. Agora, o que é a fonte de água viva? Será que aquela água viva que tem na frente vai ter uma água vivazinha ali? Né? Essa fonte de água viva que nós estamos falando é uma fonte que ela jorra a vida eterna. Aqui eu tenho um copo d'água. Um copo d'água que eu estou com a garganta seca. Estou com sede. A minha sede ela vai ser saciada durante alguns minutos, mas depois eu vou ter sede de novo.
Eu estou falando, a boca vai secar, eu leio de novo. Essa água viva que Jesus está falando, não é essa que sacia a vontade do corpo. É a fonte que sacia a vontade da alma. A vontade da alma. Quando Jesus, ele fala com aquela mulher, aí vem o primeiro questionamento dela. No versículo 12. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? És tu maior? Será que nós temos dúvida que tem alguém maior do que ele? Não existe maior ninguém que ele. Não existe. Ele é soberano, ele é supremo. E nós precisamos de ter a certeza que ele realmente é o maior. Ele é a única solução que nós temos para a nossa vida. Sem ele, nada somos. Ele é tudo para nós. Uma ideia importante, mas vaga: poço ou fonte? Poço ou fonte? Lendo isso aqui também fiquei pensando, muitas vezes nós nos sentimos no fundo do poço. Para a gente não ter mais solução. Não tem mais jeito. Mas quando você pensa que, apesar de você estar se sentindo no fundo do poço e achando que não tem mais jeito, Jesus está lá. Ele vai lá te tirar do fundo do poço. Só basta você compreender e aceitá-lo. Aceitar, né, como Salvador da sua vida. Ele vai lá e te tira. Porque a função do Senhor, quando ele veio ao mundo, foi salvar a todos, não foi só alguns. Todos. Ele quer que todos sejam salvos. Mas ele não obriga ninguém a fazer isso. Jacó nos deu um poço natural, o que foi adquirido por herança. E apesar de tudo, o nome Jacó nos dá uma insatisfação pelo seu significado de enganador. Eu não sei se vocês lembram dessa passagemzinha de Jacó. Jacó, ele roubou a primogenitura de quem? Do irmão dele, com a sua mãe, Esaú. Então ele é um enganador. Quando eu estava lendo o livro de Jeremias 2,13, olha só o que esse versículo diz. Jeremias 2,13. Ele diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas e não retém as águas. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos também o poder de escolher. Então toda escolha que for feita por nós tem uma consequência. Tem uma consequência. Se eu escolho a água viva, ela vai jorrar eternamente no meu vida. Agora, se eu escolho uma cisterna rota, rachada, ela não vai conseguir reter a água. Tem muitos nesse mundo que estão botando de lado a fonte de água viva, né, e optando pelas cisternas rotas, que a água não vai reter. E Deus, ele fica muito triste com isso, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas e não retém as águas. Quantos enganadores têm sido valorizados, né? Jesus respondeu, continuando falando com a mulher samaritana, ele respondeu no 13 e 14. Vamos voltar lá para João 4. Ele respondeu nos versículos 13 e 14, respondeu assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. A água que ele dá é eterna. Ela não vai saciar a sede,
por alguns minutos apenas. Quem tem esta fonte dentro de si não precisa de postos exteriores para ter alegria, esperança, né, ou outra coisa. Nos versículos de 15 a 18, a mulher diz assim: Senhor, dá-me desta água. Depois, quando Jesus ele fala com ela, ela já começa a compreender um pouco, não totalmente, o verdadeiro significado da fonte. Senhor, porque ela pensava de uma maneira totalmente diferente. Senhor, me dá dessa água, porque eu não vou precisar voltar mais aqui. Olha só o que ela diz aqui: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Tem muitas pessoas que não compreendem o valor de Jesus na sua vida. Tem muitos que não compreendem. Eu não quero Jesus na minha vida só para me ser favorecido em alguma coisa. Eu quero entregar minha vida a Ele. A entrega tem que ser total. A minha vida ela tem que ser totalmente dedicada ao Senhor. Ele tem que ser justamente a pessoa que vai conduzir a minha vida até no momento que assim Ele quiser. Então nós temos que trabalhar em função dEle. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim o apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida é a vontade do Senhor. A minha vida é a vontade do Senhor. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quando Jesus ele fala isso para aquela mulher, como que ele saberia esses pontos dela se ele não conhecia? Se não conhecia ela, e ela nunca ouviu antes. Aí ela começa a perceber: Senhor, eu vejo que és profeta. Como que pode ele adivinhar tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, sem me conhecer? Eu vejo que tu és profeta. Muitas pessoas acham, ver Jesus dessa forma. Não, ele é profeta. Ele sabe todas as coisas, ele tem em todos os lugares. Uma ideia correta, mas incompleta. Muitos veem Jesus como um profeta, como um mestre, etc. Isso não os salva. Valorizam os ensinamentos de Cristo e não a sua pessoa, nem a sua obra. Eu creio que Jesus ele está sobre todas as coisas, mas o que eu faço? Né? O que eu faço para que a minha vida ela seja transformada e eu realmente reconheça tudo que Ele tem o poder para fazer na minha vida? Eu preciso conhecer melhor. Eu preciso conhecer melhor. O primeiro passo daquela mulher foi encontrar. Ela encontrou com Jesus. O segundo passo foi conhecer. Ela começou a conhecer a Jesus. Tanto é que ela disse: tu és profeta. Né? Não é que tu és profeta? Aí começaram os questionamentos dela. O primeiro reconhecimento foi que ele seria profeta. O segundo reconhecimento: o Senhor é o Cristo. Quando nós damos um pulo lá para o 29, vai dizer: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? O segundo reconhecimento: primeiro reconhecimento, ela viu que ele era profeta porque sabia de toda a vida dela. Segundo, se ele realmente é o Senhor, é o Cristo. Segundo reconhecimento. Esta é a conclusão indispensável. Significa o reconhecimento de Jesus como a solução divina para a alma humana. Significa o reconhecimento de Jesus como o Salvador prometido. Ela começou a compreender e reconhecer Jesus. Ele começou a conhecer mais Jesus. Nós precisamos conhecer mais Jesus para que Ele possa agir em nossas vidas. O primeiro passo foi encontrar. O segundo passo foi conhecer. O terceiro passo, comprometer-se com Ele. Não basta simplesmente eu encontrei, conheci, e aí?
Eu preciso me comprometer com Ele. Para que a minha vida seja transformada, eu preciso me comprometer. O exemplo que eu dei da minha vida, eu fiquei 2 anos após batizado fumando. Eu ainda não tive um encontro, não tinha tido ainda um encontro genuíno com o Senhor. Porque eu ainda não havia permitido a transformação dele na minha vida. Eu não havia permitido, porque eu não conseguia, em hipótese alguma, me libertar daquele vício. Uma coisinha que estão ali, um cigarrinho. Hoje eu fico pensando, Deus, como que pode uma coisinha dessa me dominar? Mas o diabo, ele vai nos pegar justamente no nosso ponto fraco. Isso é notório, isso é certo, ele vai nos pegar no ponto fraco. Se nós não tivermos a proteção de Deus para que aquilo seja totalmente eliminado e caia por terra, ele vai nos pegar ali até nos afastar. Isso ele consegue fazer com muitos, inclusive a maioria da igreja. Muitas pessoas da igreja se afastam por isso, vão se afastando, porque não tem domínio do seu vício e não permite que Deus haja no sentido de eliminar aquele problema da sua vida. Então nós precisamos nos comprometer com o Senhor e crer que Ele vai ser a solução para qualquer tipo de problema. Ele vai ser a solução. O quarto passo, testemunhar. Quando nós nos comprometemos com Ele e Ele começa a agir na nossa vida e começa a transformar, nós precisamos testemunhar isso. É o que eu estou dizendo agora. Então eu estou falando da minha vida, o que aconteceu, como eu fui transformado e como Deus fez isso. Eu estou testemunhando que realmente Ele tem um poder suficiente para fazer qualquer coisa. Agora, fumar, muitas pessoas, não, mas eu fumei, não precisei disso. Muitas pessoas param de fumar instantaneamente, ou de beber também. Mas eu não conseguia. É aquilo que o Júlio disse desde o início, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz. A mulher anunciou em Sicar sobre o seu encontro com Jesus. Nós lemos aqui no 28 e 29, no Evangelho de João 4, 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não és Cristo? Ela estava fazendo o quê? Estava evangelizando. Ela não conhecia Jesus, passou a conhecer, se comprometeu com ele, já estava evangelizando. Então a transformação da sua vida já estava sendo operada por Jesus. Aquela mulher samaritana quebrou o seu estado de isolamento social. Ela não ia ao meio-dia para não se encontrar com ninguém. Como que ela volta à cidade de Sicar e fala com os homens aquilo que tinha acontecido com ela? E o cântaro, que era tão valoroso porque sem ele, porque o poço era fundo, não podia pegar água sem ele, largou para lá, não quis nem saber. Não quis nem saber. A questão do cântaro tem uma coisa aqui também interessante. Muitas coisas serão deixadas para trás quando você entregar sua vida a Cristo. Eu não posso entregar minha vida a Cristo e continuar fazendo tudo que eu fazia de errado. Eu não posso fazer isso. Quando eu entrego minha vida a Cristo, eu tenho que limpar a minha vida. E tenho que permitir que Ele faça essa limpeza. Porque se eu entreguei minha vida a Ele, e continuo fazendo o que eu fazia, que testemunho eu vou dar? Que testemunho eu vou dar? Ligamos a sua vida para a glória dele. A nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores. A gente tem que aprender a começar a eliminar das nossas vidas ou identificar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Tudo aquilo que corresponde à palavra de Deus é santo e vem de Deus. Aquilo que não corresponde é profano. Isso é coisa do mal. Então a gente tem que começar a pensar isso e começar a tirar. Não, isso daqui não é de Deus, não tem que corresponder à sua palavra. Então você tirar e você eliminar aquilo da sua vida e ficar só com as coisas santas. Nós precisamos testemunhar isso. Nós temos que ter orgulho daquilo que nós somos e não vergonha. Eu tinha vergonha, hoje eu tenho orgulho. Eu, quando saía de casa, eu não carregava uma Bíblia.
que eu fazia? Mandava minha esposa levar para mim. Quando eu levava a Bíblia, eu botava dentro de uma sacolinha, para ninguém ver que é Bíblia. Isso é vergonha, gente. Isso é vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu não tenho vergonha. Hoje eu tenho orgulho, porque o Senhor transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele pode fazer isso na tua também. E amanhã, um amanhã bem próximo, você vai estar testemunhando também das maravilhas que o Senhor operou na sua vida. Eu tenho certeza que é só você permitir, né, que o Senhor ele haja, ele transforma. Aí você vai chegar aqui onde eu estou e você vai dar um testemunho. Não, eu fiz isso. Hoje eu sou totalmente transformado para a glória do Senhor. Isso não é vergonha, isso é honra. Isso é honra. Porque através da sua vida, muitas pessoas vão ser libertas também. Porque tem muitas pessoas que acham que o pior acontece com ela, mas quando você vai olhar para trás, tem pessoas muito piores do que você. Então a gente precisa acreditar e crer nesse agir de Deus em nossa vida. Nós vimos os 4 passos necessários. Primeiro, encontrar. Segundo, conhecer. Terceiro, se comprometer. Quarto, testemunhar. Quando nós conseguimos dar esses passos, nós damos glórias ao Senhor. E a proposta de Deus, de Jesus, para cada um de nós nessa noite, não é agora vem, é agora. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então tem que ser agora. O tempo para a experiência com Deus é o presente, não é o futuro. Então, se nós reconhecemos a soberania de Deus na humanidade, nós precisamos aceitar isso, porque nós não sabemos qual vai ser o dia de amanhã. De repente, amanhã pode ser o último dia, quando Ele vai resgatar todo o seu povo, Eu quero estar ali, em nome de Jesus, eu quero também estar sendo resgatado. E você, como você está? Será que você está pronto para isso? Porque quando Jesus vier como juiz, Ele não vai mandar um zapzinho para a gente, pessoal, estou indo, hein? Estou indo. Quem não reconhecer tudo aquilo que eu deixei revelado na minha palavra, vai ficar. Aí você vai correndo lá, não vou reconhecer assim, isso não vai acontecer não vai haver mais tempo não. Então por isso que isso tem que ser um presente, tem que ser agora, antes que seja tarde demais. E a palavra de Deus ela é pregada durante muito tempo. Este é o momento para se ter uma experiência com Deus. Você não vai ficar dependendo da água dos outros, da experiência de Jacó, mas vai ter a sua própria fonte, a fonte de água viva, a fonte que vem do Senhor. Bebi uma água naquela hora, agora eu vou beber de novo. Me deu sede, mas essa água viva, que é para a alma, você jamais terá sede. Ela vai jorrar na sua vida, ela vai transbordar. Concluindo o nosso sermão nessa manhã, eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte da palavra de Deus, neste momento Jesus está falando ao nosso coração. Em João 4, esse trecho que nós lemos da mulher samaritana, Jesus não está falando para uma multidão. Ele destaca o valor de uma alma. E nós sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele dá valor a uma alma que reconhece a sua soberania e aceita como Salvador de sua vida. Mas o aceitar definitivamente, não simplesmente aceitar não, é aceitar se converter, se entregar, permitir a transformação do Senhor em sua vida. E não simplesmente passar, eu aceito. Aí chegamos aqui, oramos por Ele vai embora, pronto, acabou. O Senhor não quer isso. Da mesma forma que é fiel com cada um de nós, Ele quer fidelidade de nós também. Ele conhece o nosso ser, Ele conhece a nossa dificuldade, Ele conhece o nosso coração. Diga ao Senhor: Senhor, dá-me dessa água.
Eu quero essa água. O Hernandes e a Rosa vão cantar um louvor agora. E vamos sentir o desejo, né, de saciar dessa fonte, dessa água viva, essa água que vai jorrar, né, na sua vida eternamente. Enquanto ele estiver louvando, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, quando nós estivermos orando junto. Se você compreendeu a mensagem, essa água que eu tomo, ela vai saciar a vontade do meu corpo. Mas na minha alma, só que vem o Senhor, só que vem dele. Essa realmente vai saciar a minha vida e vai me fazer saltar para a vida eterna. Creia nisso. Enquanto estiver louvando, o irmão sentiu o desejo da oportunidade de vir até aqui à frente para que nós estivéssemos orando pelos irmãos, né, para que o Senhor, né, reconheça, né, dentro de cada um de nós, né, o nosso valor. Reconhecer, ele já reconhece, mas que ele possa tirar de dentro de nós tudo aquilo que não é dele e permita que faça jorrar essa água viva que vem do Senhor. Né? Vamos orar, vamos cantar os irmãos.
alguém tem encontrado dono para Deus. Se a Deus buscares em espírito, em verdade, encontrarás seu trono em teu coração. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, né? Aquele que sentiu o desejo, né, de estar bebendo dessa água, quiser vir aqui à frente, ainda está com oportunidade. Agora, se os irmãos já têm a convicção e a certeza que já estão bebendo dessa água, é glória a Deus por isso. Amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por esse momento. Amantíssimo Deus eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, a Deus pela oportunidade que Tu nos dá de Te servir, a Deus pelo entendimento, ó Pai, da Tua Santa Palavra. Deus, muito obrigado, ó Pai, que nós temos lido, nós temos compreendido a Tua Palavra e temos colocado em prática em nossas vidas, mas que cada um de nós, Senhor, possamos ter esse entendimento e colocar em prática. Muitos de nós, Senhor, temos vergonha daquilo que nós fazemos. Ó Pai, mas que sabe de todas as coisas, que estejam, Pai, trabalhando em cada coração, ó Deus, para que no Teu tempo, no tempo exato, ó Deus, essas vidas possam ser transformadas. Ó Deus, eu estive também, ó Pai, nessa situação, Tu conhece, ó Pai, a minha vida. Ó Pai, eu dei oportunidade, ó Pai, para que o Senhor transformasse, ó Pai, a minha vida. Ó Deus, ela foi transformada para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, viver de aparência, mas que nós possamos viver para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de nós, cada um de nós em santas mãos. Deus, que cada um de nós possamos servir a cada dia espírito e verdade, e não simplesmente com números, a Deus, com presença, mas que nós possamos servi-lo, ó Pai, do fundo do nosso coração. Ó Deus, nos conduza, ó Pai, para o nosso lar, nos guarde, nos proteja. Deus, nos livre, ó Pai, ó Deus, de todo mal, dos homens sanguinários. Nós possamos, ó Pai, ter uma semana abençoada, Senhor, abençoadora para a glória do Teu nome. Que nós possamos, ó Pai, no momento oportuno, estar na Tua casa, ó Deus, agradecendo por tudo, ó Pai, que Tens feito na vida de cada um de nós. Ó Deus, que a comunhão contigo, Senhor, ela jorre, Senhor, eternamente, que seja uma fonte de água viva, ó Deus, e que, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ter comunhão contigo, ó Pai, ó Deus, a cada instante, nós possamos, ó Pai, estar sempre, ó Pai, unidos em oração, orando, Senhor, agradecendo, fazendo nossas petições, ó Deus, agradecendo a Ti por tudo que Tem feito, ó Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor compreende as nossas vidas, as nossas necessidades. Ó Deus, nós só devemos cumprir aquilo que está escrito, devemos buscar, Senhor, ó Deus, a Tua justiça, ó Deus, buscando, ó Pai, a Tua presença, a justiça do Senhor, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que nós necessitarmos, conforme a Tua vontade, ó Pai, ó Deus, será feito. Que seja feita sempre a Tua vontade em nossas vidas. Assim oramos, ó Pai, agradecidos a Ti por tudo que Tens feito por nós, em nome do Teu amor, Jesus.